Fala pessoal, bem-vindos às nossas aulas de Sociologia e hoje a gente vai trabalhar o contraponto principal do Durkheim, que foi a nossa aula anterior. Se você não assistiu, assista. No Durkheim a gente viu como a sociedade paira sobre o indivíduo e como molda o comportamento dos indivíduos. E hoje a gente vai, como eu disse, trazer o contraponto principal, que é o Max Weber. A sociologia weberiana ela é muito importante porque ela vai aprofundar algumas relações e trazer, dentro das teorias do conflito, o velho conflito entre indivíduo e sociedade. Então eu costumo falar que a sociologia compreensiva do Weber tem esse nome porque ele busca compreender o papel do indivíduo na formação da sociedade. Então quando eu falo que ele é um contraponto fundamental na teoria durkheimiana, é porque Durkheim entendia a sociedade como aquilo que molda os indivíduos. Então a relação sociedade-indivíduo, para o Durkheim, que é o autor anterior, seria mais ou menos assim, a sociedade moldando as ações individuais. O que o Weber traz para a gente? Tudo bem, a sociedade pode até moldar as ações individuais em alguns pontos, mas os indivíduos também resistem, os indivíduos também conseguem fazer essa contra-relação. Então é muito importante lembrar que os indivíduos também têm um peso na sociologia weberiana. Então na sociologia weberiana ela é compreensiva porque ela tem uma base muito importante ligada à história e tentando entender a história a gente começa a ver que durante a história a gente percebe que os indivíduos também se colocam em relação à sociedade. Se a gente pensar na teoria dos movimentos sociais, por exemplo, a sociedade, quando os indivíduos se unem em grupos, eles conseguem pressionar e até modificar partes importantes do funcionamento social. Tá? Então a gente já começa a aula falando de um dos autores da teoria do conflito, que é o Weber. No caso do Weber, o conflito é entre indivíduo e sociedade o tempo todo, um diálogo o tempo inteiro. Esse conflito, esse embate, ele é muito importante para a formação tanto do indivíduo quanto da própria sociedade. Tem outro autor, que é um outro autor que a gente vai ver numa próxima aula, que é o Marx. O Marx é da teoria do conflito entre as classes sociais, a luta de classes. Então a gente coloca o Weber e o Marx dentro das teorias do conflito na sociologia, para a gente poder aprofundar essa discussão mais tarde. Outro ponto importante, além de trazer toda uma visão individual na noção de ação social, que eu vou desenvolver na lousa e a gente vai trabalhar isso aqui ao longo da aula, o Weber também traz para a gente tipos ideais. O que são os tipos ideais? Ele diz que não tem como estudar as ciências humanas, as humanidades, se a gente não fizer abstrações, conceitos gerais. Um desses exemplos que eu mais gosto de usar na aula de hoje é o feudalismo. Por exemplo, você deve ter acreditado no seu ensino médio que existia um sistema feudal. Só que, na verdade, o que a gente chama de sistema feudal ou feudalismo é uma generalização de um modo de vida, que acaba virando um modo de produção numa região da Europa. E aí você vai ver feudo a feudo, existem variações. Então, quando a gente estuda cidades-estado gregas, polis, tudo bem, a gente pode criar o conceito de polis, mas as 1365 cidades-estado, polis gregas, que existiam no mundo antigo, elas têm algumas variações. Já imaginou se a gente fosse estudar todas as variações? Seria bem difícil, né? Você vai estudar as variações na sua casa e você percebe que teria que estudar numa aula feudo 1, na outra aula feudo 2, na outra aula feudo 3. Se a gente tem centenas, milhares de estruturas parecidas, mas nunca iguais, o que a gente faz? A gente generaliza, reduz para poder explicar. E essa generalização, os conceitos generalizados, eles são importantes para a sociologia. Então a generalização, ela faz parte do processo inicial. Gui, mas aí a gente só generaliza, quer dizer, mas na prática não existiu um feudalismo mesmo? Um só não, existem vários feudalismos, várias regras diferentes. Quer ver um exemplo? Quando eu falo em feudalismo, vocês lembram de relação servo e relação de servidão e relação de vassalagem. Servo, senhor, e o vassalo e um outro nobre, um senhor, um suzerano. Quando a gente pensa nessas duas relações, a relação social de trabalho e a relação para a guerra, de fidelidade para a guerra, são essas duas relações que eu falei. A de trabalho, a relação dos servos com o senhor feudal, e a gente tem a relação de vassalagem, que é a relação de obrigação para a guerra, que é entre dois nobres, um vassalo e um suzerano.
Essa relação, ela existe na maioria dos feudos, mas em algumas regiões essas relações elas são relativizadas. Por exemplo, Portugal. Em Portugal, no meio da guerra de reconquista contra os muçulmanos, não fazia o menor sentido a gente ter vassalagem, né? No meio da guerra, o rei acaba centralizando poderes e se torna, em plena Idade Média, em pleno sistema feudal, uma exceção, né? O rei se torna o senhor de todos. Então, quando a gente analisa os pormenores, vocês vão perceber claramente isso, né? Os pormenores fazem com que a gente relativize uma série de elementos, mas não tem como eu começar relativizando, não tem como eu começar uma aula de história relativizando com vocês caso a caso, senão ela vira uma aula infinita, não tem método de pesquisa. Então, a gente primeiro generaliza e depois a gente faz o contraponto com a realidade. Então, a generalização da realidade ela é o primeiro passo e um dos mais importantes para a gente poder criar a visão sistêmica, a visão de funcionamento, senão você não tem como estudar as ciências humanas de uma forma competente, de uma forma realmente importante. Tá? Então, lembra disso, gente, para a vida de vocês. A gente trabalha com generalizações, a gente não mente para vocês, sabe? Existiu um feudalismo. Existiu, dá para tentar pensar um sistema feudal, mas se a gente for analisar feudo a feudo, existem variações muito importantes para a gente fazer a contraposição nos estudos de caso. Generaliza, conceitua e depois vai caso a caso. O problema é que no ensino médio vocês vão embora da escola antes da gente poder fazer isso com vocês, antes da gente conseguir demonstrar o caso a caso, os casos específicos na maioria das aulas. Em algumas a gente cita o caso inglês, né, do absolutismo, né, o poder concentrado nas mãos de um monarca. Aí você vai ver, por exemplo, em regiões como a Inglaterra, existem questionamentos fortes se a Inglaterra entra dentro de uma visão geral de absolutismo. E é uma discussão bem interessante, sabe? Modelos explicativos são fundamentais. Eles reduzem a realidade para a gente poder compreendê-la através de conceitos gerais. Mas se a gente for contrapor com o dia a dia, se a gente for contrapor, né, com a realidade, a gente vai perceber que existem algumas exceções, estudos, diferenças, estudos que levam a gente a questionar mais tarde os conceitos gerais. Então, primeiro generaliza e depois vai desconstruindo essa generalização nos estudos de caso. Tá? Esse é um ponto importante. Às vezes cai a cobrança dos tipos ideais nas provas de vocês, dá uma printadinha aí na tela. E agora a gente vai trabalhar aqui a principal parte do Max Weber, dessa primeira parte da aula, que é justamente o conceito de ação social. Você deve lembrar do fato social do Durkheim. O fato social é aquele elemento, né, que molda os indivíduos na sociedade. Então, a sociedade molda a gente. O Weber, ele traz um novo conceito, que é o conceito de ação social. Então, para a gente poder estudar esse conceito de ação social weberiana, primeiro vamos definir aqui na lousa o que é uma ação social. Ação social, se a gente for definir aqui, são as ações orientadas em relação aos outros ou ao outro. Tá? Então, toda ação cujo sentido se orienta em relação aos demais, em relação aos outros. Tá? Então, sempre tem que ter aqui nessa relação os outros. Então, uma ação social, ela se orienta em relação aos outros, ela é orientada pelos outros. Então, é muito importante que o indivíduo ele faz escolhas, ele faz ações, ele toma essas ações, mas geralmente isso está referente a alguém, referente ao olhar de alguém. Então, lembra disso, gente, é uma ação individual cujo sentido se orienta em relação aos outros. E tem vários tipos de ação social. Quase tudo que a gente faz em sociedade é pensando na consequência para o outro, nem que esse outro seja a minha família, ou seja um medo de um julgamento, né? Então tudo isso mostra para a gente que a ação ela é orientada com sentido no outro. Então coloquem os outros nessa relação, tá? Ou a possibilidade deles julgarem você. Existem 4 tipos de ação social. Vou colocar para vocês o número 1, uma ação social referente a fins.
A ação social referente a fins, ela é muito moldada pelo objetivo. Então, existe uma objetividade, uma finalidade. Tá? Então, o objetivo, ele é o principal ponto. Então, por exemplo, quando eu preparo a minha aula para um curso pré-vestibular, o meu objetivo é que os meus alunos entendam essa aula e passem no vestibular. Então, eu estou pensando em vocês, tomando uma ação referente ao outro, no caso vocês, e eu desejo que essa ação adquira um fim, uma finalidade, ela tem um objetivo. Quando toda a minha ação ela é moldada pela finalidade em relação ao outro, ação social referente a fins. Tá? Então existe a questão da finalidade referente a fins, objetivo. Tá? Ele é bem racional, é o mais racional de todos. O que seria muito diferente, gente, de uma ação social referente a valores. A ação social referente a valores, ela geralmente tem a ver com um valor pessoal, um valor político, um valor religioso. Então coloquem aí os valores. E esses valores, pessoais, políticos, religiosos, é eles que movem a ação. Então, por exemplo, quando eu preparo uma aula, pensando nos meus alunos do pré-vestibular, eu preparo essa aula com um objetivo, com uma finalidade. Então, é o primeiro tipo, é referente a fins. Agora, se eu fizesse uma aula pensando, eu vou colocar tal autor, tal ponto, porque eu acho importante para a humanização do meu jeito, faz parte dos meus valores. Quando você coloca os seus valores, quando você coloca valores e não objetividade, você acaba tendo uma ação social referente a valores. É muito claro isso quando você percebe, por exemplo, na atitude de religiosos. Alguns religiosos, eles têm o objetivo, eu penso que alguns realmente têm o objetivo, a finalidade da conversão. Então, eles vão tentar te converter. Agora tem outros, e talvez uma grande parte, que sai de casa acreditando que trocar ideia com você ou falar a palavra de Deus seja uma questão de valor, seja uma questão ligada ao que ele considera como divindade. Então é muito interessante, sabe? Uma vez eu conversei com uma senhora, tive a chance de conversar com ela e perguntei por que ela batia de porta em porta, sabe? Tentando converter as pessoas domingo de manhã, se a maioria das pessoas não recebia ela ou recebia mal. Resposta dela: quando eu faço isso, eu faço pensando na missão que Deus me deu em relação à salvação dos outros. Eu falei, mas o seu objetivo não é a conversão? Ela falou, não, pouco me importa se as pessoas vão se converter no final do dia ou não, o importante é que eu fiz o meu papel em relação às outras pessoas. Quando se fala de um papel religioso, de um papel referente a valores, geralmente vem um valor religioso, um valor político, um valor, inclusive, familiar, tá? Então, a gente começa a perceber que se torna menos racional, A objetiva é bem racional, ela é fria, ela calcula finalidades. Agora, a referente a valores é menos racional. A referente a valores, ela está ligada a aspectos mais subjetivos. Lembrem disso para a vida de vocês. Tem outros tipos. O terceiro tipo, a gente chama de afetiva. E a ação social afetiva, ela está ligada às nossas emoções. E entre emoções eu posso colocar aqui também as paixões imediatas. Tem uma questão que eu gosto muito no Weber, que ele fala das ações sociais afetivas, elas geralmente são emocionais. Então o ódio, a raiva, os ciúmes, tudo isso move a gente nas nossas ações individuais, as ações sociais com sentido no outro. Então, quando existe um sentido em relação ao outro, os ciúmes, por exemplo, a raiva, o ódio que motiva um crime passional, pode ser considerado uma ação social afetiva. Ele fala da gratificação sensual. Gratificação sensual é quando você tem o ato de paquerar, quando você tem o ato de flertar com alguém. Então, quando você está, num ônibus, e você olha pela janela do ônibus, tem alguém olhando para você, com um olhar de paixão, e aí você olha, ou corresponde, ou olha para o lado, aquela pessoa está fazendo uma ação social afetiva, envolve uma outra pessoa, a ação dela está sendo orientada nesse sentido,
a nossa sociedade considera isso possível e até cabível dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então lembra disso, lembra que essa ação cujo sentido se orienta em relação aos outros. O ato de paquerar alguém já significa para a gente uma ação social afetiva, tá? Então eu penso que, por exemplo, quando você está andando pela rua e vê alguém, e esse alguém está te paquerando, né? E esse alguém está cometendo uma ação social afetiva, é interessante porque é muito diferente de você sair de casa já com o objetivo de ficar com alguém. Então você sai para uma balada e vai beijar alguém, aqui ó, objetivo, objetividade, finalidade. Agora você sai de casa e no meio do seu caminho tem alguém te olhando, você sente coisas e corresponde, aí você percebe, né, que existe menos racionalidade. Não tem objetivo, não existe um objetivo racional. Paixões, emoções movem a gente sem essa forte carga de racionalidade. Então a razão ela vai diminuindo, ó, vai percebendo como a gente vai perdendo. Alguém, mas tem alguma mais irracional do que a afetiva? Tem alguma menos racional? Tem. A última é a ação social chamada de tradicional. A tradicional ela é enraizada nos hábitos, nos costumes. Eu fico imaginando sempre questões, sabe? Aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Imagina isso no enunciado de uma questão para você em casa. Imagina você tentando ver ali o que significa esse ato de acordar para ir trabalhar, ou seja, uma ação social tradicional. A maioria de nós, né, não tem uma crise existencial todos os dias quando acorda. Né? Você não tem todo dia, você acorda e fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? A maioria de nós, né, na maior parte do tempo, não que essas crises não existam, elas podem existir, para muita gente existem. Mas eu penso assim, a maioria de nós, quando a gente acorda, a gente já está meio condicionado a levantar, né, a buscar as coisas para o nosso trabalho, a ir até o lugar. Tem dias mesmo que eu acordo, às vezes eu penso, meu Deus, né, no meio do caminho para a escola, começo a organizar as minhas ideias. Até ali foi um comportamento automático, quase que reativo, sabe? Aí no meio do processo você pensa, nossa, o que eu estou fazendo? Né? E aí você começa a racionalizar a sua profissão, o seu dia a dia, você começa a racionalizar uma série de coisas, mas existe um ponto automático, existe um ponto habitual, existe um ponto que o indivíduo ele não reflete, ele só faz, ele só vai, né? Então é quase um comportamento reativo. Então eu sei do meu compromisso com os meus alunos, mas eu não acordo todo dia pensando, meu Deus, se eu não for hoje, o coordenador vai me chamar, eu vou perder... Não, isso não acontece. Eu acordo, tomo meu banho, arrumo minhas coisas, tomo meu café da manhã. Quando eu entro no Uber, às vezes eu começo a perguntar, mas para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que é? Então é esse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Existem comportamentos quase reativos. Quase reativos seriam os tradicionais, os habituais. Então, para a gente poder discutir isso daqui, eu vou entrar num tema agora que é um tema um pouco pesado. A gente sempre faz avisos nessas aulas de sociologia em relação a gatilhos, tá? Então, gatilhos, pessoas que têm gatilhos para vários assuntos, eu sempre vou avisar para não expor ninguém numa discussão que não queira, né, ser exposto. Isso eu acho que é uma questão de respeito. Eu tenho vários gatilhos, conheço pessoas que têm vários gatilhos, então a gente vai falar sobre um abuso sexual. Então o tema, né, do abuso sexual, o tema do estupro, a cultura do estupro no Brasil. Tá? Então fica aí o aviso, quem tem gatilho para isso, dá uma puladinha nessa parte da aula, que a gente vai falar um pouquinho, eu vou exemplificar como que o estupro ele poderia ser colocado aqui. A Unesp, principalmente, gosta muito dessas questões mais amplas da sociedade. Então, caiu em 2016 numa prova a questão da cultura do estupro no Brasil, né? Essa coisa que vem da nossa sociedade patriarcal, machista, que explora a mulher, que vê a mulher como objeto, que objetifica. E quando a gente coloca, né, o estupro, o ato de abusar de alguém como uma ação social, referente ao outro, em relação aos outros, existem várias classificações possíveis. Tem pessoas que planejam esse ato e planejam esse ato objetivamente. Né? Tem um seriado bastante interessante chamado The Hunting Grounds, mas se você tem um gatilho para isso também não assista. O The Hunting Grounds, que seria alguma coisa como o território da caça, ele foi um documentário feito nos Estados Unidos em relação às universidades, como nas universidades dos Estados Unidos, e a gente sabe aqui no Brasil também, pelos dados que são levantados, repúblicas, né, pessoas que convocam festas, muitas vezes já amam esse abuso desde o começo.
Então muitos homens se reúnem antes da festa e começam a pensar em álibis, começam a pensar em bebedar as meninas para que o abuso aconteça. Então é um problema muito grave, muito sério, porque existe uma racionalidade por trás disso. Existe um planejamento, existe um objetivo, uma finalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no abuso sexual referente a valores, como ação social, você vê valores muitas vezes religiosos ou valores familiares, patriarcais, que entrariam nessa discussão. Então, quando eu penso nessa teoria do Weber, eu penso que ela é muito utilizável em muitos elementos do dia a dia. Você imagina, por exemplo, o valor familiar, o valor da masculinidade motivando um abuso. Então, aquele cara que vai numa balada e recebe um não de uma menina e não entende que não é não e começa a perseguir, começa a abusar, começa a violentar de fato aquela pessoa verbalmente ou fisicamente. Então tem que tomar muito cuidado, porque algumas motivações elas podem ser de cunho familiar, de cunho da masculinidade, de cunho ligado a valores. Então muita gente diz assim, na religião o casamento dá para o homem a validade do abuso. Não. Se a gente for racionalizar isso, pensar direitinho, por isso é importante questionar temas polêmicos nas provas de vocês. A gente começa a mostrar que muita coisa não está sendo refletida, muita coisa está sendo colocada ali simplesmente por valores. Existe a forma de abuso afetiva, onde a pessoa ela comete esses abusos no calor da paixão, no calor da emoção, mas também não é uma justificativa, ninguém está justificando aqui, pelo contrário, também é algo condenável, questionável. E o tradicional seria uma comunidade onde as pessoas fossem condicionadas a cometer esses abusos sem refletir minimamente, onde isso fosse normatizado, isso fosse habitual, isso fosse automatizado. Então, alguns pontos, por exemplo, algumas sociedades, a gente percebe que isso nem é pensado, nem é refletido. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma escala aqui, nesse exemplo que eu dei, que é uma escala decrescente de racionalidade. Vai do mais racional para o menos racional. Então, o Weber ele vai colocar essa tipologia da ação social, mostrando os tipos de ação social e mostrando que existe uma mais racional, uma menos racional. E refletir sobre assuntos que são costumes, hábitos enraizados, para tentar conscientizar as pessoas, faz todo sentido dentro dessa discussão da ação social. Então, a ação social weberiana é um conceito que para a gente é muito importante, tão importante quanto o fato social do Durkheim. Então, a ação social é o conceito do Weber. E é claro que o Weber ele vai pensar as instituições, vai pensar o papel dos indivíduos em todo o processo sociológico. Para finalizar a nossa aulinha, eu vou mostrar para vocês como é que ele faz essa nova sociologia, essa sociologia mais compreensiva. Então, tudo começa para ele no indivíduo. Então, através de uma ação social, o indivíduo ele se comporta perante os outros, Então, uma ação social, mesmo que você esteja sozinho, gente? Você está se preocupando com o todo. Então, por exemplo, você está no estádio e aí vem uma saudação, uma ola, e o pessoal faz assim, aí você olha e você faz assim, Você percebe que é algo motivado em relação aos outros. Você pode pensar o que eles vão pensar de mim se eu não fizer ou se eu for contra isso. Outro ponto que eu acho interessante, Uma menina passando batom em casa. Uma menina passando batom em casa, ação comum, Estou passando batom, ou estou andando na rua, ou estou em casa ouvindo música, ação, não é ação social. Agora, se eu estou andando na rua, preocupado como as pessoas estão me vendo, arrumando a minha postura, ação social, minha ação está sendo moldada, minha postura está sendo moldada em relação aos demais. Se uma menina está passando batom e ela começa a pensar, eu vou passar esse batom vermelho e muita gente vai me questionar, melhor não usar, ou ela insiste e fala, eu vou usar mesmo, ação social. Então a gente percebe que existe uma motivação em relação aos outros que interferem na decisão do indivíduo, na ação individual. Então a ação social, ela começa com o indivíduo. É interessante, que esse indivíduo ele se organiza e acaba formando o que a gente chama de relação social. Então aqui a relação social, ela é fruto das ações sociais ao longo do tempo. Então a partir do momento que uma ação social ela se repete, ela vira uma relação social.
Então, por exemplo, né, eu dando uma aula para vocês, ação social. Se eu viesse aqui e desse uma aula só, um aulão, ação social. Não tenho relação com vocês. Agora, como a gente está tendo uma aula por semana ou mais aulas por semana, com o tempo a gente vai transformando isso numa relação social. Olha que importante isso, né? É interessante pensar que mesmo por vídeo, se você começa a assistir as aulas de uma pessoa, uma aula que você assiste, você vê que não tem tanta ligação. Depois você vai assistindo, você vai percebendo que vira uma espécie de uma relação. Então, no tempo, isso vira uma relação. Quando essa relação ela é legitimada, quando essa relação ela é tornada legítima, quando ela se materializa na sociedade, ela vira o que a gente chama de instituição social. Tá? Vou dar um exemplo aqui bastante claro para vocês pensarem a coletividade, que é a família. Você foi numa festa, né? Aí teve uma ação social afetiva, você ficou com alguém, beijou aquela pessoa, ação social. Só que aí você começou a beijar aquela pessoa várias vezes ao longo do tempo, e vocês começaram a ficar seriamente. Com o tempo isso vira uma relação social de namoro, por exemplo, que é uma relação afetiva primária. E a relação afetiva primária, namoro, amizade, família, né, eles vão acabar se tornando aí base das instituições. Aí com o tempo vocês querem legitimar essa relação, vocês vão no cartório, casam ou vão numa igreja, fazem os votos de vocês e aí vem a instituição social, casamento, família, vocês formam uma nova família. Gente, o que o Weber está mostrando é como a gente parte do indivíduo para formar a coletividade. E aí vem uma provocação para vocês na aula de hoje. Se os indivíduos começarem a se unir, começarem a pressionar por novas relações sociais, com o tempo o que vai acontecer é que vão mexer nas instituições. É por isso que é um assunto polêmico, né, no Brasil, que tem muitos brasileiros têm uma mentalidade bastante conservadora e outros têm uma mentalidade mais liberal, né, nos costumes. Muita gente pensa nisso, né? As mudanças que a gente vê na escola, na família, até mesmo na religião, que vem de pressões individuais. Então esses indivíduos se reúnem para poder começar, né, a ter relações que não eram reconhecidas pela sociedade. Então esses indivíduos fazem ações, então pegam, por exemplo, um casal homossexual, né? Eles estão ali, eles estão sendo reconhecidos hoje em dia como um casal. Essas relações viram, né, um namoro. Esse namoro, quando é legitimado pelo Estado, vira, por exemplo, um casamento. Novas famílias vão surgindo, novos elementos vão surgindo. Então, quando a gente fala dos novos elementos, muito disso vem da pressão de grupos na sociedade, que a gente vai conversar mais tarde, chamados de movimentos sociais. Então, os indivíduos se reúnem, criam novas relações, isso vai modificar as instituições sociais e a forma como a sociedade se organiza, como os indivíduos vão ver o mundo. E é claro, dentro disso tem muita polêmica, muito choque, muito debate, muita discussão, muita gente que resiste às mudanças, mas é possível que a sociedade não seja algo que para sobre o indivíduo, seja algo que o indivíduo também tem responsabilidade. Então, quando você diz a sociedade brasileira, aí você tem que complementar, da qual eu faço parte como indivíduo, né, e também tenho responsabilidades, ela é culpada por isso, isso, isso e isso. Então, eu vejo muitos indivíduos se colocando acima da sociedade, sabe? Como se eles estivessem acima do social. Você é a base das instituições. Se as instituições elas estão maltratando alguém, se elas estão excluindo alguém, se elas são instituições, né, que estão pesando uma relação, vocês precisam começar a repensar isso no dia a dia do indivíduo, nas relações que vocês têm e, é claro, nas instituições sociais, como isso se reflete. Então, só para a gente finalizar, os pós-weberianos, né, estudantes aí do Weber, eles vão definir as relações sociais como sendo de dois tipos específicos. Existem relações sociais chamadas de afetivas, que são as primárias, tá? Então, o que move é o afeto. Então, geralmente, família. Você não fica pensando... Gente, a relação afetiva geralmente está ligada à família, namoro, mas pode ser que existam exceções. Por exemplo, sua família. Por pior que seja, muitas vezes, a convivência,
A gente está ali por um vínculo afetivo, dá até raiva às vezes, porque a gente quer romper, a gente quer sair. Muita gente, inclusive, rompe com a família, criando novos vínculos afetivos com outras pessoas. Mas quando a gente pensa em família, amigo, relacionamento, tudo isso tem que ter uma afetividade por trás. A afetividade fala mais alto do que os interesses, tá? Senão não é uma relação afetiva, né? E pode soar até como uma enganação quando a pessoa percebe que você está usando ela para fins que não sejam afetivos. Então eu penso sempre nisso, sabe? Famílias podem se romper, mas novas famílias vão surgindo, ou seja, novas relações afetivas vão surgindo. Então pode ser que você não fale com a sua família original, mas você tenha montado uma nova família com uma outra pessoa, né, ou com outras pessoas. Então existem redes afetivas no nosso dia a dia. Quando o que move é o afeto, existem relações primárias. Quando o que move é o interesse, são os objetivos, é uma relação secundária. E aí a gente vai entrar na próxima aula no tema do capitalismo, que eu já vou conversar com vocês. Relações de emprego, relações de interesses, relações financeiras, geralmente são relações secundárias. Relações secundárias são relações que não têm necessariamente uma afetividade. Ah, Gui, mas eu gosto dos meus colegas de trabalho. Sim, mas eles não são seus amigos. Amigo é algo muito afetivo, precisa ser afetivo. Colega de trabalho, não. Você pode nem gostar do seu colega de trabalho, você pode abominar o seu colega de trabalho, mas você precisa estar ali por interesse, ele tem que estar ali, né, convergindo para um interesse comum, né? Então não é preciso gostar. E as relações de trabalho não podem ser afetivas. Se você confunde a afetividade, isso pode interferir na sua produtividade. Quando você se torna muito amigo de alguém que você trabalha, vocês têm que se vigiar o tempo todo, senão a produtividade da empresa pode ser afetada. E a visão weberiana ela é bem interessante, que algumas profissões elas são intermediárias. Por exemplo, professor. Professor é uma relação, na maioria das vezes em colégio, na formação básica dos alunos, que oscila muito entre o afetivo e os interesses. Então é óbvio que o aluno tem interesse na aula, mas é óbvio que um professor que não tenha mínimo de afetividade com seus alunos, muitas vezes ele não consegue atingir o objetivo educacional, né? Então um professor muito afetivo não dá aula. Gente, eu não daria aula para vocês se vocês fossem meus amigos. Eu não pago minhas amizades e falo, vamos falar sobre Weber. Não, né? Eu saio com eles, a gente debate outras coisas, a gente conversa, a gente dá risada, a gente fala besteira. Agora, no meu trabalho, eu não posso chegar e simplesmente falar, gente, a aula é essa, tchau. Se não existe um mínimo de afetividade e um mínimo de interesse, as relações intermediárias, elas não se estabelecem. Lembrem, psicólogo, jogador de futebol, né, que tem a questão da interação com o time, né, não é só jogar bola, tem questão de confiança, de afetividade. Professor, são profissões que também sempre oscilam nessa questão afetiva e a questão dos interesses. Elas são primárias e secundárias, oscilando entre as duas. Beleza? Então é muito importante que vocês tenham isso na mente de vocês, que o Weber parte do indivíduo para entender a coletividade. Ele vai analisar as relações sociais, tendo como principal início nas ações sociais, que são ações individuais em relação aos outros. A ação social é, sem dúvida nenhuma, o contexto mais importante. Esse autor também analisou o capitalismo. Dá uma printadinha aí na tela para a gente finalizar. Então, quando o Weber analisa as relações secundárias, ele vai entrar numa discussão sobre a ética protestante e o espírito capitalista que molda a sociedade do século XIX para o XX, tentando explicar como funciona o sistema capitalista numa visão não marxista de mundo.